Bom dia, pessoal. Vamos aguardar 5 minutos para a gente começar o nosso webinar. 9h05 a gente começa. Tem algumas pessoas ainda entrando, vamos dar um tempinho para todo mundo entrar e para a gente começar. Bom dia, Roberto. Yeah. Bom dia a todos. 9h05. A gente deu uns minutinhos que o pessoal estava entrando, mas vamos começar, né, o nosso webinar. Bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Obrigada pelo tempo. A gente sabe que não é fácil deixar as atividades do dia a dia, né, para ficar 1 horinha, 2 horinhas aqui com a gente, então muito obrigada pelo tempo de vocês. O nosso objetivo hoje é falar sobre 2 temas. O primeiro deles é o novo ATS da Sênior, a nova ferramenta de atração, triagem e seleção de talentos. A Sênior, ela desenvolveu um novo módulo, então os clientes que têm RS, gestão de recrutamento, eles passarão por uma migração para esse novo módulo. É um módulo mais moderno, né, com mais alcance, né, com mais resultados. E nós vamos falar também sobre o desempenho em carreira. A Sênior também evoluiu na parte de desempenho em carreira. O que era antes 2 módulos, que era gestão de desempenho e gestão de carreira, hoje é um único módulo, desempenho e carreira. E esse módulo, ele traz muito mais engajamento, unificação dos processos. E para a gente falar sobre esse tema, né, sobre esses 2 temas tão importantes, está aqui com a gente o Reinaldo Silva. Reinaldo, ele é ETN, né, Executivo Técnico de Negócios da solução de HCM. Reinaldo, ele tem mais de 18 anos de experiência em sênior nas soluções de gestão de pessoas, e ele vai somar com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo, Reinaldo. Obrigado, Silvânia. Bom dia a todos. Como a Silvânia me apresentou, meu nome é Reinaldo, sou executivo técnico da área comercial da Sênior.
E estamos aqui hoje para falar das nossas soluções do ATS e do novo Gestão de Desempenho e Carreira, tá? O objetivo, então, é a gente trocar informações, passar para vocês como que essas duas soluções evoluíram, né? Como essas duas soluções entenderam, a Senior entendeu novas necessidades aí do mercado e reposicionou essas duas soluções de uma forma mais adequada para atender às necessidades das empresas. Vamos começar falando do ATS, né? Já está ali na tela. Já estão conseguindo ver minha tela? Acho que sim, né? Então tá. Sim, já está aparecendo. Está aparecendo, né? Então, como a Silvânia também comentou, a Senior vem desde o recrutamento e seleção, que era uma solução já que da XT, né, da versão XT, depois evoluiu para o gestão de recrutamento e seleção, e o ano passado também esse produto foi reposicionado, passou a se chamar ATS. ATS, que é uma nomenclatura de mercado e tem o significado, né? Atração, triagem e seleção de talentos. E essa solução vem para justamente atender as empresas numa área que é bastante complexa, que é a área de recrutamento de pessoas. E para a gente começar a falar, então, dessa solução, eu coloquei aqui alguns desafios que a área de recrutamento das empresas hoje enfrentam. Essa área é uma das áreas mais importantes das empresas. E quais são esses desafios? O primeiro deles, atrair candidatos qualificados. Então, o mercado de trabalho ele é bastante competitivo e, muitas vezes, o número de candidatos ele é muito grande. Você tem aí uma quantidade enorme de candidatos, mas, em contrapartida, encontrar a pessoa com o perfil adequado para uma vaga é também um desafio. Por um lado, você tem uma quantidade de candidatos grande, por outro lado, o perfil adequado é difícil de ser encontrado, difícil de ser identificado. E algumas áreas, como TI, saúde, engenharia, por exemplo, sofrem ainda mais com a escassez de profissionais hoje no mercado de trabalho. Então, esse é um dos grandes desafios que a área tem. Outro desafio é a retenção versus contratação. Então, o processo de contratar, ele é um processo caro, ele é um processo que demanda custo, ele é um processo demorado, e um erro de contratação pode trazer aí grandes rotatividades para a empresa. Um erro de contratação vai ter um custo aí muito alto. Então, o desafio se torna o quê? Encontrar alguém não apenas com habilidades técnicas, mas que também tenha um encaixe na cultura organizacional, que tenha aí habilidades humanas também bem desenvolvidas. Então, esse aí seria um segundo desafio. Outro desafio, rapidez no processo. Então, vagas abertas por muito tempo, elas significam perda de produtividade e aumento de custo também no processo de contratação, que já é um processo caro. Então, ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, um processo muito apressado, ele pode trazer uma contratação errada. Então, qual que é o desafio? O equilíbrio, né? Equilibrar a rapidez no processo, mas também que o processo seja o mais assertivo possível. O uso da tecnologia e automação, mais um desafio, né? A tecnologia e a automação, ela vem trazer ganhos, ela vem ajudar o processo seletivo, porém, ela ainda precisa ter o lado humano aí da história, né? Precisa-se ter a análise humana, precisa-se ter o feeling do processo, para que também não se torne uma ferramenta muito automatizada, muito mecânica e que acaba mais atrapalhando o processo do que ajudando. Então, a solução que nós vamos usar de tecnologia tem que ser uma solução adequada e que entende o processo. Mais um desafio, o employer branding, né, ou a marca empregadora da empresa. Hoje as pessoas não olham somente salário, hoje as pessoas olham se a empresa tem uma boa marca empregadora, se a empresa tem um bom ambiente de trabalho, se a empresa oferece benefícios adequados ali às necessidades das pessoas. Então, isso também é um desafio para as empresas hoje estarem trabalhando aí quando se fala de recrutamento. Alinhamento com gestores, então nem sempre o RH entende o que o gestor quer, nem sempre o RH entende qual que é a real necessidade daquela área, então precisa-se de uma ferramenta que traz aí
um alinhamento mesmo com o gestor e com o RH. A avaliação das soft skills, né? Então, hoje isso é muito importante, né? O conhecimento técnico, ele pode ser testado facilmente, porém, competências como comportamento, liderança, comunicação, resiliência, trabalho em equipe, isso não é tão fácil de ser medido. Então, a solução tem que trazer isso de forma adequada também, né? E, por fim, a redução de custos operacionais e de papel, né? Hoje isso é muito pertinente no mercado também. E aqui eu trago alguns números para ilustrar tudo isso que nós estamos falando, né? Então, ainda falando dos desafios da área de recrutamento. 39 dias é o tempo médio para preencher uma vaga. Então, no Brasil hoje se gasta mais ou menos esse tempo para preencher uma vaga e algumas áreas, como TI e engenharia, pode chegar a 50 dias esse tempo de se conseguir preencher uma vaga. 4 vezes o salário do colaborador, é o custo de uma contratação errada, né? Então, você passa lá por todo o processo, faz ali a divulgação da vaga, faz a triagem de candidato, faz todo o processo seletivo, contrata e depois descobre que contratou a pessoa errada. O que que isso traz? Traz, né, vai ter que desligar essa pessoa no termo do contrato, vai ter que começar o processo todo novamente. Então, o custo disso também se torna bem alto. 77% das empresas relatam dificuldade para encontrar profissionais qualificados, né? Então, essa é uma outra dificuldade mesmo de achar aquela pessoa que seja realmente adequada para aquela vaga. 40% ao ano é o turnover médio das empresas hoje. Então, isso significa que quase metade dos funcionários de uma empresa, de modo geral, né, trocam de emprego em menos de 12 meses. Então, desafio, né, também, encontrar a pessoa certa e manter essa pessoa, reter, né, esse talento dentro da empresa. E 60% dos candidatos já desistiram de um processo seletivo, por causa do processo ser lento, por causa do processo não ser claro, não ser objetivo, a pessoa vai lá e desiste do processo seletivo. Pensando, então, em atender todas essas necessidades e ajudar as empresas aí a cumprir esses desafios, a Sênior, então, trouxe a solução de ETS para o recrutamento e seleção. É uma nova solução, uma solução mais completa, mais adequada ao mercado. Essa solução, ela tem 2 fases ali bem distintas, como está representado aqui no nosso slide. Então, o nosso novo portal de talentos, a Sênior recriou aquele antigo portal do candidato e trouxe uma solução bem mais adequada e bem mais alinhada ao mercado. Né? Então, através do portal de talentos, você vai conseguir fazer a atração dos candidatos, fazer a retenção e qualificação desse candidato dentro do seu banco de talentos, e através do recrutamento e seleção, né? Fazer toda a triagem da base de talentos e o processo de entrevista e seleção até você fechar a vaga e trazer ali a pessoa mais adequada para estar se posicionando naquela vaga. Então, isso traz candidato e RH conectados ao processo. Né? E toda a jornada da contratação, desde a divulgação da vaga até o primeiro dia de trabalho, vai estar sendo atendida pelo nosso novo ATS. Então, desde você buscar pessoas para uma vaga, você atrair ali o candidato para essa divulgação, reter esse candidato dentro do portal de talentos, depois fazer a triagem desse candidato com inteligência artificial ajudando no processo, fazendo o match dos candidatos com a vaga e trazendo ali a melhor opção. Seleção, então, escolher o melhor candidato embasado no melhor talento, isso tudo vai estar ali abrangido no recrutamento e seleção. E vamos além do nosso ATS, nós temos também a nossa admissão digital, que automatiza todo o processo, 100% digital da admissão, e fazendo toda essa facilidade para que esse candidato aprovado venha para a empresa somente no seu primeiro dia de trabalho. E ainda receber esse candidato da melhor maneira possível através da solução de onboarding, que já está disponível aí no mercado também. Então, desde a pessoa visitar ali o seu portal de talentos, se tornar um candidato, um pré-colaborador e um colaborador, e ainda indo além com depois as soluções de desempenho e carreira, que você vai conseguir trabalhar a retenção dessa pessoa dentro da empresa.
E quais as dores, então, que o nosso novo ATS vem atender? A atração, retenção de talentos é uma grande dor hoje das empresas. O nosso ATS vem para atender isso. Assertividade na escolha dos melhores candidatos, né? Então, escolher realmente o melhor candidato para aquela vaga. Base de talentos duplicada, desorganizada e desatualizada. Isso o novo portal de talentos vem resolver, né? O portal de candidatos antigo, ele não tinha a possibilidade de você não permitir que uma pessoa criasse mais de um perfil, porque era por e-mail, então poderia criar mais de um perfil. Hoje não, hoje no portal de talentos, a gente vai ver mais para frente, eu tenho o ID como CPF, então a pessoa não vai conseguir criar mais de um perfil ali dentro do portal de talentos. Acompanhamento manual em planilhas, né? Tudo isso, a nossa nova solução vem trazer ganho também. Todo acompanhamento através de analytics e dashboards que vão estar disponíveis na plataforma. E a falta de agilidade nos processos e fechamentos da vaga, né? Então, a solução vai auxiliar a área de recrutamento e trazer essa agilidade para o processo. E quais são, então, os principais diferenciais, né, que o ATS tem em comparação com o antigo gestão de recrutamento e seleção? Eu digo que o principal deles é o novo portal de talentos, né? Então, o novo portal de talentos é uma plataforma de soluções educacionais, financeiras e carreira para os talentos, um portal que vai trabalhar ali a atração de talentos, a candidatura rápida, de forma intuitiva e bem tranquila ali para o candidato estar fazendo, vagas afirmativas, né? Você poder trabalhar ali a questão de inclusão, diversidade dentro do seu processo, e o ID único por CPF, né? Então, de novo, reforçando, o candidato vai conseguir criar apenas um login, ele não vai ter ali 4, 5 perfis dentro do seu banco de talentos de forma duplicada. E a melhor vaga para os candidatos e os melhores candidatos para a vaga. Isso que o nosso portal de talentos vem trazer nesse momento. E alguns destaques de valor aí, né? Então, o banco de talentos com pessoas candidatas e selecionadas de acordo com a marca empregadora, ele vai trazer essa possibilidade. Integração nativa com todos os produtos da Senior, né? Desde a atração ao offboarding, essa pessoa vai passar por todos os processos. Foco na pessoa candidata, então a jornada do candidato completa, com acessibilidade para as pessoas que necessitam aí de algum auxílio nesse sentido. E isso vai ter esse recurso. Diversidade e inclusão, né? Gestão de vagas afirmativas e direcionadas ao público. O portal de talentos ainda traz 50 campos parametrizáveis, isso traz uma maior flexibilidade na divulgação da vaga. Então, eu posso colocar lá naquele perfil que o candidato vai preencher, de acordo com a vaga, eu posso exigir menos campos, mais campos, isso vai de acordo com a complexidade da vaga também. Candidatura simples, então a jornada do candidato é simples e rápida, sem nenhum tipo de dificuldade ali que pode fazer até com que esse candidato desista, né, de estar se candidatando à vaga. Inteligência artificial para fazer o matcher dos candidatos, a indicação das melhores vagas disponíveis para a nossa base de talentos, e o perfil do candidato, perfil único no portal de talentos da Senior. Então, o candidato ele vai criar um único perfil e com esse perfil ele pode se candidatar a qualquer vaga de qualquer cliente aí do universo Senior. Ele não precisa criar um perfil para cada empresa onde ele vai querer ali se candidatar. Experiência mobile. Então, todo o novo portal de talentos ele foi pensado para funcionar muito bem em dispositivos móveis também, né? Tablet, celular. Então, o candidato pode acessar o portal de talentos de qualquer lugar, possibilitando aí acompanhar as suas candidaturas. Agilidade, inscrição rápida, com poucos cliques e sem burocracia. Notificação em tempo real. Então, o candidato recebe os alertas no celular de novas oportunidades, status dos processos seletivos ao qual ele está participando, praticidade do dia a dia, então permite que esse candidato aproveite pequenos intervalos ali no transporte, pausas no trabalho, ou mesmo momentos que ele está em casa, ele pode acompanhar a sua jornada dentro de um processo seletivo. E maior inclusão digital, atende candidatos que não têm acesso frequente a computador.
né? Se a gente for pensar, a maioria dos candidatos não vai estar ali o tempo todo na frente de um computador. Então, o smartphone hoje ele se torna o principal meio de conexão das pessoas. E esse novo portal de talentos vem atender isso. E integração com a plataforma do Conviva. Já está disponível no portal de talentos cursos gratuitos para os candidatos. Cursos ali de assuntos gerais, e mais que está ali disponível para o candidato estar se matriculando e fazendo esses cursos. Isso auxilia no desenvolvimento dos candidatos e o candidato pode ir nutrindo o seu currículo enquanto aguarda uma vaga e mostrando até ali para a empresa, para o empregador, que ele tem interesse de se desenvolver e estar participando da empresa. Então, esses são alguns diferenciais aí que o portal de talentos vem trazer em comparação com o antigo portal do candidato. E outros diferenciais, gerenciamento da vaga. Então, todo aquele processo de gerenciar a vaga, de criar ali o perfil da vaga, de criar a publicação, o novo ATS também trouxe algumas melhorias, né? Como, por exemplo, agilidade na criação da vaga, padronização da comunicação, atrair candidatos mais alinhados com o processo seletivo e acelerando o processo do recrutamento. E uma novidade, auxílio da inteligência artificial para a criação do perfil da vaga. Né? Então, apenas com o nome ali da vaga, do cargo que vai ser contratado, nós temos ali um insight de inteligência artificial que cria essa descrição. Aquela descrição mesmo que vai para o anúncio, né? Com um breve institucional ali da empresa, quais são as competências que a empresa vai exigir, quais são os benefícios que a empresa vai oferecer. Tudo isso a inteligência artificial vai sugerir e, reforçando, é uma sugestão, você pode usar ou não, aí fica a critério do recrutador ali que está abrindo a vaga. Outro diferencial é a padronização de mensagens, né? Então, aquela mensagem que vai para o candidato em cada etapa ali do processo seletivo, ele pode acompanhar pelo e-mail, ele pode acompanhar pelo portal de talentos, ele foi movido dentro do processo, foi chamado para uma entrevista, foi chamado para aplicação de um teste. Todas essas mensagens são enviadas para o candidato e também a sugestão do texto por inteligência artificial, garantindo de novo a agilidade no processo, sem que se tenha que perder tempo aí digitando ou pensando em padrão de mensagens. Outra melhoria, política de candidatura para vaga interna. Então, vamos pensar no processo seletivo interno. Você abriu ali uma vaga e vai começar a triar os candidatos internos. Essa política de candidatura, ela permite que se crie ali alguns parâmetros, né, alguns requisitos, como, por exemplo, formação, pretensão salarial, tempo de casa e tempo no cargo. E quando o candidato interno não cumprir alguns desses requisitos, não deixa nem ele se candidatar na vaga. Então, já serve ali como um filtro inicial para esse processo aí da candidatura interna, trazendo ali agilidade também no processo. Mais uma melhoria, requisitos agora para a vaga externa. Tá? Então, quando eu criar a vaga externa, eu posso também parametrizar alguns requisitos e definir ali uma quantidade de requisitos mínimos. Então, digamos que eu coloquei ali 5 requisitos, e se dos 5 o candidato cumprir 3, o próprio ATS já faz uma triagem automática desse candidato ali para a vaga. Tá? Então, ele traz essa agilidade também no processo. E os campos configuráveis que eu citei ali quando falei do portal de talentos, né? Então, eu posso parametrizar os campos que vão ser exigidos ali no perfil do candidato de forma geral, né? Um parâmetro geral que vai valer para todas as vagas, mas por vaga também eu posso mexer nesses campos e tirar campo obrigatório, colocar campo obrigatório, desabilitar campo. Então, se eu vou abrir uma vaga ali que exige um pouco menos de informação, não é uma vaga tão complexa, eu posso criar um perfil ali mais enxuto para a vaga, ou eu posso definir uma vaga mais
para uma vaga mais complexa, eu posso criar outros campos, definir novos campos. Então, eu consigo personalizar o perfil de acordo com a vaga e quais são as informações que eu vou pedir ali para o candidato. E pacotes de testes integrados com a JobConvo. A JobConvo é uma empresa de mercado que a Sênior adquiriu o ano passado e trouxe essa empresa para o nosso portfólio. E a JobConvo, especialista em testes, ela trouxe isso para dentro do nosso ATS. E quais são os testes que são possíveis de se aplicar hoje no processo seletivo? Nós temos a parte dos testes técnicos, que avalia as habilidades, né, técnicas, como Excel, raciocínio lógico. Esses testes eu tenho padrão da plataforma e eu também posso criar novos testes personalizados e está subindo para o ATS e também sendo aplicados aí no processo. O teste de fit cultural, então aqui você identifica candidatos alinhados mesmo com os valores culturais da organização. Isso é um passo bem importante, a qualquer momento eu posso estar aplicando esses testes. O famoso DISC, né, que é um teste de mercado que serve para avaliar características comportamentais dos candidatos, eu posso estar aplicando esse teste também. E um teste que é exclusivo da JobConvo, chama 16 personalidades. Ele identifica, dentro justamente de 16 personalidades ali que a JobConvo mapeou, e qual o percentual de aderência que esse candidato tem dentro dessas personalidades. Então, isso traz uma seleção de candidatos estratégicas, sem viés na contratação, traz a possibilidade de uma contratação mais assertiva, baseada justamente em dados ali que são levantados durante o processo da aplicação de testes. E o nosso processo seletivo é através do Kanban, onde então eu posso ir triando os candidatos, né, centralizar tudo num único processo. Isso traz agilidade na triagem, a comunicação também automatizada. Eu posso ir movendo os candidatos dentro do processo seletivo aqui no Kanban. Consigo ter uma rastreabilidade histórica do candidato, visualizar em quantos processos seletivos esse candidato já participou. Isso traz um melhor alinhamento cultural também com as necessidades da empresa. E o nosso ATS é completamente integrado ao ecossistema da Sênior. Então, ele atende toda essa jornada desde a entrada da pessoa na empresa por meio do processo seletivo. Depois que eu já aprovei esse candidato, eu peguei, ele se tornou um colaborador, eu contratei ele, integração automática com a folha, já gerando ali uma pendência de efetivação dessa pessoa para se tornar um colaborador. Se eu tiver o módulo quadro de vagas, eu consigo fazer a verificação das posições disponíveis em um posto de trabalho, e só está liberando a contratação se realmente tiver vaga disponível. A inclusão com a folha de pagamento e, principalmente, integração com a nossa área de Talent Manager, que é o desenvolvimento e retenção de talentos. Então, automaticamente, essa pessoa já vai estar integrada ali com o módulo de desempenho, módulo de remuneração e todos os módulos aí do ecossistema da Sênior que, eventualmente, cada cliente possui. Então, uma solução completamente integrada. E para a gente ilustrar um pouco melhor tudo que eu falei, eu vou mostrar alguns exemplos aqui na plataforma mesmo. Tá? Então, já estou aqui com a SeniorX aberta e o processo todo ele vai se iniciar justamente quando eu abro uma vaga. Né? Identifiquei ali a necessidade, o gestor ou recrutador vai abrir uma vaga e vai começar a trabalhar essa vaga. Então, primeira parte, vou fazer aqui a descrição da vaga, o que vai lá para o anúncio. Como eu falei, com o auxílio da inteligência artificial. Se eu apagar aqui a descrição e clicar no insight de IA, ele vai pensar um pouquinho e vai gerar ali a descrição da vaga para mim. E essa descrição, como eu falei, vai trazer ali um breve institucional da empresa, o que ele procura, as responsabilidades e requisitos e o que a empresa traz de benefícios para esse candidato. Aqui na aba de informações, eu já consigo informar uma data prevista para contratação,
se o motivo da abertura é aumento de quadro ou é substituição. Aqui ele pede a cidade, a unidade federativa, o país, por conta do LinkedIn. O LinkedIn exige essas informações, então ele vai pedir que eu faça isso. Já posso colocar algumas informações referentes ao contrato de trabalho, né? Então, o posto de trabalho que eu vou estar contratando e os postos que vão aparecer aqui são os que estão ligados ali a esse gestor, na hierarquia ali, o que está ligado a ele. Posso já apontar uma escala de trabalho, um tipo de contrato, tudo isso, quanto mais eu apontar aqui, mais informação eu tenho para integrar com a folha depois e evitar retrabalho. A parte que eu falei ali das aderências personalizadas, né? Então, vou definir alguns tópicos como trajetória profissional, experiência, formação acadêmica. Isso tudo vai trazer palavras-chave que vão ser procuradas ali no perfil do candidato depois, e ele então vai trazer um percentual de aderência conforme aquele candidato vai sendo aderente à vaga. A parte de publicação, hoje eu consigo publicar a vaga no nosso portal de talentos, que vai ficar ali no Trabalhe Conosco da empresa. Posso trabalhar uma vaga interna e tenho dois portais que eu tenho integração nativa para publicação de vaga. Hoje temos o LinkedIn e a Indeed, que são os dois mais utilizados aí nesse momento. A parte de política de candidatura, onde eu falei então que dá para ir ligando aqui os requisitos e tornando eles obrigatórios, os requisitos para a candidatura externa também para triagem automática. Aqui eu posso criar um pequeno questionário e aqui trabalhar os campos customizáveis que vão lá para o perfil do candidato depois, podendo, como eu disse, habilitar e desabilitar os campos e também tornar ele obrigatório ou tornar ele opcional. Então, aqui são alguns parâmetros que eu posso trabalhar aí na publicação de uma vaga, quando eu vou abrir ela. E depois a gente tem a parte da gerenciamento mesmo da vaga, tá? Onde ele já vai, então, possibilitar que eu faça a triagem de candidatos. Aqui ele já vai mostrar para mim de iniciativa o candidato que foi inscrito via portal. Então, quando um candidato vai lá e se inscreve via portal de talentos, ele já aparece aqui. Aqui eu tenho o banco de talentos, onde eu consigo visualizar o cadastro de todos os meus candidatos e entrar no perfil dele, então visualizar as informações, os históricos de candidatura que esse candidato já participou e também podendo estar triando esse candidato ali para uma vaga. E aqui eu tenho as etapas do processo seletivo, que é o nosso Kanban. Então, desde a triagem de candidatos, passando ali por um contato com o candidato, entrevista com o RH, entrevista com o líder, teste de conhecimento, aprovação. Essas etapas do processo são configuráveis, eu tenho aqui algumas etapas que eu criei, né, de um processo bem básico mesmo, só para demonstração. E os candidatos vão aparecer aqui para mim em forma de cards, que eu posso estar movimentando eles dentro do processo, conforme for acontecendo. E no card ele já vai trazer algumas informações rápidas aqui para mim visualizar, como, por exemplo, a quantidade de candidaturas que essa pessoa já participou, se ele é um candidato interno ou um candidato externo, se ele tem algum arquivo anexado, se é portador de necessidades especiais, a pretensão salarial dele. Então, tudo isso ele já aparece aqui para mim. E eu posso registrar um parecer, enviar esse candidato para o exame médico. Então, se eu tiver um módulo de medicina do trabalho, ele já vai gerar a agenda do médico e gerar ali o atendimento dessa pessoa, registrar um comentário. No parecer, eu posso reprovar um candidato, e aí ele vai sumir aqui do processo seletivo e fazer toda essa jornada até chegar aqui na aprovação do candidato. E quando eu aprovo o candidato, então o processo seletivo termina aqui e eu posso encaminhar o convite de pré-admissão, se eu tiver a admissão digital, ou se eu não tiver a admissão digital, já gerar lá na folha uma pendência de efetivação para esse candidato. E sobre o nosso portal de talentos, né? Eu abri aqui um exemplo, eu tenho um portal de talentos da minha base de demonstração. Claro que você trabalha a identidade visual da empresa, aqui você pode colocar as cores, a logo da sua empresa e deixar
esse portal de talentos com a identidade mesmo que você tem. Posso ter múltiplos portais de talentos, né? Então, digamos que eu tenho lá várias filiais, eu quero ter um portal de talentos para cada filial, com uma logo diferente, com uma cor diferente, e também em sites diferentes. Posso ter vários perfis também de portal de talentos. Aqui eu consigo visualizar as vagas que estão abertas, né, no processo seletivo. Então, aqui a descrição da vaga vai aparecer aqui. E aqui o candidato pode, então, estar se candidatando à vaga. Esse aqui eu já me candidatei, então ele já deu a mensagem para mim aqui. Eu não posso, né, obviamente, me candidatar novamente. Aqui eu tenho o gerenciamento da conta, onde eu posso visualizar as informações pessoais, e aqui entra aqueles campos que eu falei, que são configuráveis por vaga, são os campos que cada candidato vai poder preencher no processo seletivo dele. Eu posso também trabalhar as informações profissionais, então aqui uma breve descrição da pessoa, a pretensão salarial dela, preferência por modelo de trabalho, habilidades, ela pode elencar suas habilidades aqui, as experiências profissionais, então os campos vão se abrindo aqui conforme você vai clicando nos tópicos. E aqui eu consigo visualizar as candidaturas que eu estou participando nesse momento. Então, eu como um candidato, estou inscrito aqui em 3 vagas, e eu consigo, né, ver como que está esse processo, que ele está em andamento, e ver aqui o detalhe, né, se eu já fui triado. As etapas que vão aparecer aqui para o candidato consultar também são configuráveis. Eu configurei para aparecer só a triagem, depois se ele foi aprovado ou não. Mas cada uma daquelas etapas podem aparecer aqui para ele ver ali certinho qual etapa que ele está parado nesse momento. Isso vale para todas as candidaturas aqui para qual eu participei. E a nossa integração com o Conviva. Aqui na parte de cursos, o candidato pode visualizar os cursos que estão disponíveis e ele pode estar se matriculando aí, fazendo esses cursos de forma gratuita, tá? Tanto para o candidato como para a empresa. Essa integração com o Conviva, nesse sentido do portal de talentos, ela é gratuita. E assim, mais ou menos, é a jornada do candidato dentro do portal de talentos. E voltando aqui na plataforma, nós temos, então, dentro dos analytics do painel de gestão, temos os gráficos, né, para o recrutador, o gestor, ou RH estarem acompanhando. Situação das requisições de pessoais, né, quantas requisições eu tenho aberta, quantas estão aprovadas, o status de cada um, quantas vagas eu tenho abertas, né, o total, aumento de quadro, substituição, resumo de pendências, aproveitamento de candidatos internos e externos, tempo médio de contratação, e a quantidade de vagas aí abertas nesse momento, em que status está cada uma. Ok? E basicamente é isso, é assim que está nesse momento essa solução do ATS da Senior, e como que ele pode estar ajudando aí as empresas, os clientes, nessa tarefa tão difícil que é o processo seletivo hoje em dia, né? Agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para a Silvânia agora. Obrigada, Reinaldo, muito De obrigada. nada. Pessoal, nós temos alguns minutinhos antes de começar o próximo tema, que é o desempenho e carreira. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, o Reinaldo está à disposição para tirar alguma dúvida. E eu ainda quero apresentar para vocês a nossa campanha, né? Para os clientes que querem migrar para o novo ATS, a gente está com uma campanha válida até o dia 15 de dezembro. Eu vou colocá-la aqui enquanto vocês pensem aí nas dúvidas. A Aline levantou a mão. Oi, Aline, pode falar. Oi, bom dia, consegue me ouvir? Sim, Sim, estamos estamos te ouvindo. Bom ouvindo. dia. Eu fiquei com uma dúvida quando o Reinaldo trouxe a parte de parametrização do sistema para processo seletivo interno, onde a gente consegue criar esses requisitos, né? E uma vez que o funcionário ele se candidata, se ele não cumpre os requisitos, ele já não consegue se candidatar.
Nesse caso, a gente consegue ter algum tipo de histórico para saber quem tentou fazer essa Sim, candidatura? consegue. Consegue no próprio histórico do candidato, ele vai aparecer lá que ele tentou se candidatar e não conseguiu. Perfeito. Então, já é realmente uma etapa já de uma triagem, uma pré-triagem do sistema. A gente não Isso, perde de entender o movimento, a busca, a procura pela vaga. isso, exatamente. Já ele vai te auxiliar nesse sentido, como uma pré-triagem mesmo, né? E fica assim lá no histórico do candidato, que ele tentou se candidatar a uma vaga e não conseguiu, porque ele não cumpriu um requisito. Perfeito. E nessa parte de cadastro, e aí tanto falando mais de processo seletivo externo, quando o Uhum. candidato ele vai trazer um currículo já pronto para ser aproveitado pela inteligência artificial, né, nesse download, ele precisa atender algum formato específico ou qualquer arquivo de PDF que o sistema vai conseguir fazer a leitura para ajudar as informações que a gente precisa ter no cadastro. Qualquer PDF. Qualquer PDF ele pode imputar lá, ele vai conseguir reconhecer. Ok. Tá bom? Ótimo, obrigada, Aline. Mais alguma dúvida, pessoal? Andréia Lima. Bom dia, Andréia. Dia, Bom dia pessoal, tudo bem? Prazer aí tudo estar bom. falando com vocês. Prazer. Hoje a gente atua aqui no Grupo Tristão, somos clientes já do portal de candidatos, e estamos aí junto com o time da UIDU avaliando a migração para o portal de talentos. Inclusive, a gente teve uma reunião ontem com o time que nos apoia, e uma dúvida que nós ficamos é o ganho efetivo do banco de talentos que hoje a gente tem e que a gente passaria a ter com essa migração. Por exemplo, hoje nós temos no nosso banco de candidatos apenas 2.000 profissionais inscritos. E isso é um grande gap, uma grande dor quando a gente tem uma estratégia de uma atração ativa, né? E quando a gente migra para o portal de talentos, a gente sairá de 2.000 para quantos profissionais dentro do universo da plataforma? E se isso já está disponível de imediato? Essa é a minha dúvida, por favor. Legal. Então, como está funcionando hoje, né? Ao você migrar para o novo portal de talentos, as suas vagas podem ficar disponíveis dentro do portal de talentos universal da Senior mesmo, tá? E hoje ele tem um processo para você abrir uma vaga, entre aspas, de atração. É uma vaga geral ali, alguma coisa nesse sentido, da sua empresa. E essa vaga vai ficar disponível ali no portal da Senior, onde todo mundo que tem cadastro hoje tem um perfil, né, dentro do portal de candidatos vai poder visualizar. E se ele se sentir atraído pela sua empresa, ele clicando ali naquela vaga, ele vem para o seu banco de talentos interno, entendeu? Então você passa a ter a sua empresa sendo visível ali para todos os clientes todos os candidatos que estão inscritos no portal da Senior e ele podendo, então, estar clicando ali e fazendo parte internamente do seu do seu banco de talentos. Quanto à quantidade, Andréia, eu posso buscar essa informação para você. É um número muito alto, né? Porque fica disponível na internet, né? Então, em toda a rede. Então, é um número muito alto. E em breve, a Sênior vai liberar, tá agora para o primeiro, acho que primeiro bimestre de Semestre, né? primeiro, acho que é trimestre, eu Bimestre. estava com a Juliana na semana passada no nosso evento, no primeiro trimestre vai liberar para você buscar também os currículos nesse banco gigantesco, nesse banco de talentos enorme que a Sênior disponibiliza. Nesse primeiro trimestre de 2026? Agora, no início do ano, ela já libera. Então, ela já, Entendi. inclusive, clientes que quiserem entrar nesse piloto podem sinalizar que a gente tenta viabilizar um piloto para vocês já começarem a testar a ferramenta. Já está nessa fase de piloto, Andréia. Tá bom, obrigada, viu, pela resposta. Imagina. Alguém mais? Alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui, Reinaldo, No do chat? Luiz Henrique.
quando um candidato vira um colaborador, eu consigo saber disso no banco de talentos? Quem perguntou? Luiz Henrique? Luiz Henrique. Obrigado pela pergunta. Eu acabei não comentando isso, mas sim, tá? Como que funciona isso hoje? Você tem lá um candidato, ele é um candidato externo. No perfil dele lá, ele está identificado como candidato externo. A partir do momento que ele vira colaborador, esse perfil dele de candidato vira um candidato interno. E, inclusive, vinculado à matrícula do colaborador. Isso é destacado lá no cadastro dele de candidato. E, inclusive, um candidato interno não consegue se inscrever a uma vaga externa. Ele até vai continuar com o cadastro dele lá no portal de talentos, e vai ver as vagas que estão disponíveis lá, mas se ele tentar se candidatar, o portal não deixa ele se candidatar, dá uma mensagem que ele tem que participar do processo interno, caso essa vaga seja interna também, tá? Muito bom. A gente ainda tem alguns minutinhos. Eu quero fazer uma pergunta para o Reinaldo. Sim. Eu tive uma apresentação recente, né, para um cliente ali que está fazendo essa migração também, e ele tocou bastante na parte ali de quando é um candidato que é indicado. Queria entender como a gente trata isso dentro ali da plataforma, né? Sendo que veio ali de uma indicação, fazia bastante sentido para o processo dele ali, já que ele é uma concessionária de carros, né? Então, queria entender como é tratado quando existe essa indicação dentro ali do ATS. Você consegue explicar melhor Perfeito. sobre isso? Eu consigo, sim, claro. A indicação ela pode ser registrada ali no perfil do candidato, né, que ele recebeu uma indicação, seja de um colaborador interno ou de alguém de fora. E aí isso vai ficar registrado no histórico dele, e na hora de você triar candidato, existe um filtro para isso. Eu posso triar candidatos ali indicados também. Ótimo. Tem uma pergunta do Wesley Craveiro. Aproveitando, quando o colaborador é desligado, ele volta a ser candidato para vagas externas? Volta. Isso é legal. Colaborador desligado, ele desvincula daquele cadastro de colaborador, de candidato interno, ele volta a ser um candidato externo, inclusive com uma marcação ali de que ele é um ex-colaborador, né? Ele fica isso vinculado ao perfil dele, e na hora, inclusive, de triar candidatos, você pode colocar no filtro ali que você quer que apareça quem é ex-colaborador. E uma vez recontratado, ele vai voltar a ser um candidato interno vinculado à nova matrícula dele como colaborador. Tá? Isso tudo fica no histórico dele também. E também você pode até colocar um parâmetro ali de que ex-colaboradores precisam ter um tempo mínimo de desligamento para ele poder voltar a participar de um processo seletivo. Ótimo. Tem uma pergunta da Maria Eduarda, essa eu quero responder. Ela pergunta, esse pacote de testes integrados nativamente com Job Convo, como obtemos acesso? Maria Eduarda, fazendo a migração para o novo ATS. Né, o novo ATS é que tem essa funcionalidade, né, dos testes nativamente integrados. E aproveitando, né, essa pergunta da Maria Eduarda, uma informação importante, após esse webinar, o nosso time comercial tem alguns presentes aqui, gostaria que eles levantassem a mão, tem o Gilberto, a Carla, a Flávia, né, que estão presentes aqui, eles vão fazer contato com vocês para apresentar a proposta de migração de acordo com o cenário de cada um. Né? Então, nós temos clientes hoje que usam o RS, nós temos clientes que usam gestão de recrutamento, que são módulos anteriores ao novo ATS, e que todos precisam fazer essa migração para ter acesso às novas funcionalidades. E a gente está com a campanha, né, de 20% de desconto, que é um desconto extremamente robusto, né, vamos assim dizer, para quem fechar a migração até o dia 15 de dezembro, e os clientes que estiverem presentes aqui no nosso webinar. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos passar para o próximo tema? Ótimo.
Vamos continuar nesse mesmo link, né? O próximo tema agora é o desempenho e carreira. Como eu disse lá no início, a Sênior transformou 2 módulos em um único módulo, né? Agregando tecnologia, inteligência artificial, para trazer mais eficiência ao processo. E o Reinaldo, ele vai continuar contribuindo com a gente, falando também do desempenho e carreira. Beleza, obrigado novamente, Silvânia. Vou compartilhar de novo minha tela com vocês. Tá? Só me sinalizem aí se já estão conseguindo ver a tela. E, assim, uma informação, né, Reinaldo? Se alguém também quiser levantar a mão durante a apresentação, Sim. tirar dúvida, podem ficar à vontade. É um bate-papo, né? Então, o microfone de vocês está aí disponível para vocês abrirem a qualquer momento. E não é uma interrupção, é uma contribuição com a nossa apresentação. Legal. Então, vamos lá, né? Próximo assunto, então, gestão de desempenho e carreira, e é quase uma evolução natural do que nós estávamos falando, né? Porque primeiro você atrai a pessoa, ela vira um candidato, ela passa por um processo seletivo, ela entra na empresa. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso reter essa pessoa, né? Como remetendo o que nós falamos antes, o custo de recontratação é muito alto. Então, eu preciso, sai muito mais barato eu ter processos e tecnologias para reter essa pessoa do que perder ela para o mercado e não desenvolver a pessoa dentro da minha organização, né? Isso é extremamente necessário. Pensando nisso, a Sênior juntou 2 soluções, que era tínhamos a gestão de desempenho e a gestão de carreira e sucessão. Isso tudo virou uma solução só porque a Sênior entendeu que isso fazia muito sentido, né? Primeiro eu desenvolvo a pessoa e depois eu dou possibilidade dela criar uma carreira dentro da empresa e ela ter isso de uma forma clara, né? Então, isso vai fazer com que a pessoa se sinta importante, vai fazer com que a pessoa se sinta engajada e pertencente à organização. E essa solução vem apoiar as empresas nesse sentido. Então, o contexto aí, né, do gestão de talentos. A empresa hoje, qualquer empresa precisa ter talentos preparados, precisa ter líderes capacitados e, principalmente, processos efetivos, para sustentar o crescimento e competitividade. Uma empresa, ela está em constante crescimento, e para sustentar esse crescimento, ela precisa de pessoas. E ela precisa de pessoas engajadas e pessoas que deem continuidade a um processo, não pessoas que entra, amanhã sai, entra de novo, sai, né? Então, isso não é bom para o crescimento de uma empresa. E a Sênior hoje oferece a única solução de mercado, que envolve, né, une desempenho e une carreira e sucessão e, principalmente, inteligência artificial para apoiar todo esse processo. Plataforma 100% integrada com o ecossistema da Sênior e permite que RH e líderes e colaboradores atuem de forma colaborativa. Esse é um ponto importante. O colaborador ele tem que se sentir participante do processo, ele tem que sentir que ele é protagonista da sua própria carreira e que ele tem condições de direcionar a carreira que ele quer. E é isso que a solução vem trazer hoje, né? E ali tem alguns números também. 83% dos líderes de RH enfrentam dificuldade para atrair talentos qualificados. Então, atrair talento qualificado e manter esse talento é um desafio. 88% não tem equipe ou orçamento suficiente para responder às demandas. Então, de novo, né, esse crescimento da empresa muitas vezes não tem equipe nem orçamento para atender isso. Então, precisa-se de uma ferramenta que automatiza esse processo. 57% das lideranças enxergam a escassez de competência como risco à performance. Então, de novo, o que eu falei, sem você ter pessoas engajadas, pessoas preparadas, a performance da empresa ela é comprometida. Ela não vai conseguir crescer o quanto ela precisa, na rapidez que ela precisa, sem ter talentos ali para suportar esse crescimento. E 41% dos líderes temem perder seus melhores talentos para o mercado, né? Isso, de novo, competitividade do mercado de trabalho. Eu preciso de talentos, mas o meu concorrente também precisa, e o meu talento, que às vezes está aqui, meu concorrente está de olho nele. Então, precisa-se ter isso muito bem engajado na empresa. E quanto custa um colaborador que não está engajado com a empresa? Então, colaborador não engajado vai sair, isso aumenta a taxa de turnover, né? A principal dor de 47% das empresas hoje é o turnover,
e de 50% a 200% é o custo para substituir um funcionário, dependendo do cargo, né? Então, você perde aquele colaborador, precisa substituir, dependendo ali da complexidade do cargo, você vai ter um custo altíssimo com isso. E os desafios, né? Desafios que as empresas hoje enfrentam nesse processo de desempenho e carreira, né? Então, falta de visibilidade e transparência, colaboradores e líderes não conseguem visualizar claramente as trilhas de carreira, os requisitos para evoluir, os planos de sucessão, né? Isso tem na minha empresa, isso não tem. Para onde eu vou, né? Se eu continuar aqui nessa empresa, eu vou crescer, eu não vou. Não tem essa visão. Aí a outra empresa que tem essa visão acaba o colaborador indo para lá. Dificuldades na identificação e desenvolvimento de talentos, RH e líderes têm desafios para identificar, gaps de competência, né? Então, quais são as competências que eu preciso ter para ocupar determinado cargo? E aquele colaborador que está naquele cargo tem essas competências? Não tem, ele tem gaps, ele precisa ser desenvolvido. Tenho essa visão clara? Se não tenho, não vou conseguir evoluir nesse processo e, né, fazer o crescimento estruturado das pessoas. Sobrecarga operacional, processos manuais, então, avaliação de desempenho, competência, PDIs, tudo isso precisa ter uma ferramenta que automatiza, uma ferramenta que é de tecnologia que te ajuda, senão fica tudo muito manual, fica tudo muito moroso, tudo muito trabalhoso, e aí você tira o foco das ações estratégicas e aumenta o retrabalho, e aumenta o trabalho operacional, que não é o que precisa para isso se desenvolver. E também desconexão entre expectativas e as práticas, né? Então, falta de autonomia para os talentos participarem ativamente do próprio desenvolvimento, né? A pessoa tem uma expectativa, mas o que a empresa pode oferecer não está claro, e aí você tem o risco de perder esse talento e, de novo, fantasma aí do turnover. E como que a Sênior pode ajudar nisso, né? Transforma o desenvolvimento de pessoas e carreiras, é um diferencial competitivo que a Sênior. Então, a Sênior oferece essa solução de mercado que une desempenho, carreira, sucessão e inteligência artificial. Isso traz desenvolvimento, né? Então você passa a ter talentos preparados, líderes capacitados e processos eficientes, principalmente, né? O processo tem que ser eficiente, tem que ser claro e tem que sustentar o crescimento. Assertividade, então, autonomia para líderes e colaboradores planejarem a evolução da sua carreira. E resultado, prepara a empresa para reter, engajar e evoluir as pessoas de forma eficiente e alinhada, com a estratégia de objetivos, né? Então, tudo isso a solução da Sênior vai trazer para a gente. E quais são os principais ganhos com a gestão de desempenho e carreira, né? Então, engajamento, produtividade e desenvolvimento. Integração total, né? 100% de integração com o ecossistema Sênior, dados unificados, desempenho, carreira, painel de gestão, inteligência artificial, agente de lideranças, esse talvez seja o principal diferencial que o desempenho em carreira vem trazer. Então, uma IA exclusiva para apoiar líderes, recomendações de desenvolvimento, gestão estratégica, uma IA que você vai poder conversar com ela de forma natural, pedir para ela te trazer um insight de um colaborador, ela vai olhar as avaliações de desempenho, de competência, o plano de carreira dessa pessoa e vai te trazer ali numa conversa mesmo qual que é o perfil dessa pessoa, como que ela está engajada na empresa. Analytics avançados para RH e liderança, então visão em tempo real sobre desenvolvimento, sucessão e carreira, tudo através de dashboards que vai estar ali em tempo real para todo mundo, e automação de processos, então avaliação, feedback, PDI, tudo isso numa única plataforma, numa única solução, de forma rápida e integrada. Benefícios para os envolvidos no processo. O que eu tenho de benefícios para o RH? Diminuição do turnover, com planos aí estratégicos de carreira, de novo, né, o colaborador sendo, ele se vê como parte do processo, ele vê que ele tem claramente ali para onde ele pode ir e as possibilidades de crescimento que ele tem. Dados centralizados e integrados, tudo numa única plataforma de fácil recuperação. Apoio às lideranças para desenvolvimento de talentos, né? Então, o RH pode estar sendo esse apoiador para as áreas desenvolverem seus talentos.
e visualização completa de posições chaves e planos de sucessão que estão ocorrendo dentro da empresa. Para o líder, né, para o gestor, o que eu tenho de ganho? Facilidade nas definições de metas, feedbacks e planos de desenvolvimento. Então, definir metas, definir competências, fazer o feedback, ter essa cultura do feedback dentro da empresa e planos de desenvolvimento, tudo isso de forma fácil e integrada. Identificação de gaps, de competências e potenciais sucessores. A solução vai permitir que eu tenha isso claramente, né, quais são os gaps de cada pessoa da minha equipe, e ferramentas práticas para desenvolver pessoas e apoiar a evolução da carreira, né, dentro da nossa solução. E para o colaborador passa a ter autonomia para propor metas e objetivos. Então, o próprio colaborador pode propor uma meta, pode propor um objetivo para o seu PDI, pode falar para onde ele quer ir e ter isso, claro, dentro de um processo. Ele passa a ser protagonista da sua própria carreira. Participação ativa nos processos de avaliação e desenvolvimento. Né? O colaborador não é um mero espectador, nem um mero, assim, que ele vai receber um objetivo, ele vai receber ali um processo e ele não vai poder opinar sobre isso. E ele pode acompanhar o próprio desempenho e as metas que ele já alcançou por meio da solução também. E quais são, então, as funcionalidades que vieram aí integradas com essa nova solução? Avaliação de resultados, né? Então, como que vai funcionar aí a avaliação de resultado? Funcionalidade que permite você mensurar o desempenho individual de cada colaborador ou objetivo, ou coletivo também, né? Com base em metas e indicadores definidos pela empresa. Então, eu posso trabalhar com metas individuais, posso trabalhar com metas coletivas, e eu posso principalmente mensurar tudo isso. Isso vai garantir ali objetividade nas avaliações, apoio no desenvolvimento dos colaboradores. E, principalmente, definição de metas alinhadas à estratégia da empresa. Não adianta eu ter metas e essas metas não estarem alinhadas com a estratégia, senão essa meta não vai levar a lugar nenhum. Acompanhamento do desempenho em tempo real, então, através dos analytics e dashboards, eu consigo acompanhar o desenvolvimento dessas metas e automação no processo de avaliação. Esses aí são os principais ganhos da nossa avaliação de resultados. Eu tenho também... Acho que pulou aqui, só um pouquinho. Pulou, desculpa. Avaliação de competências. Essa é uma outra funcionalidade bem interessante. Então, o que é a avaliação de competência? Ela permite identificar o nível de aderência dos colaboradores às competências. Eu vou definir ali para cada cargo, para cada posto de trabalho, quais são as competências que uma pessoa precisa para ocupar aquele lugar. Pode ser competência técnica, pode ser competência humana, eu vou ter isso muito bem definido e eu vou começar, então, a avaliar essas competências. Eu vou fazer a avaliação por meio de testes mesmo, de perguntas que vão ser aplicadas, vou ter uma tabela de proficiência, que pode ser por nota, pode ser por conceito. Isso tudo vai fazer o quê? Fortalecer o desenvolvimento direcionado, apoia decisões mais assertivas e contribui para a construção da equipe, né? A equipe alinhada aos desafios do negócio. Eu preciso saber muito bem quais são as competências que são necessárias e se as pessoas têm ou não. Com isso, eu consigo fazer um mapeamento personalizado das competências de cada colaborador, avaliação estruturada e padronizada e, principalmente, diagnóstico dos gaps e pontos fortes. Então, às vezes, o colaborador tem vários pontos fortes, mas ele tem também gaps que ele precisa ser desenvolvido. Isso vai ficar muito bem mapeado com a avaliação de competência. E, na sequência, eu tenho, né, o resultado disso tudo. Então, fiz a avaliação de desempenho, fiz a avaliação de competência e eu vou para o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Ele permite que eu estruture ações práticas para o crescimento profissional do colaborador, metas, prazos e acompanhamento contínuo, promovendo o quê? Desenvolvimento e direcionado. Isso aumenta o engajamento, né, e prepara os talentos para novos desafios. Então, dentro do PDI, eu vou criar os objetivos. Primeiro, vou ter os gaps identificados, eu vou criar os objetivos que esse colaborador precisa cumprir,
para sanar esses gaps e vou principalmente acompanhar. Dentro de cada objetivo eu posso ter ações e ele vai trazer para mim ali o percentual desse objetivo que já foi cumprido, o percentual dessas ações também. Então, isso tudo traz acompanhamento contínuo da evolução e integração do PDI aos processos de avaliação de carreira também. E a rotina do feedback, né? Então, a cultura do diálogo contínuo, ela pode ser aí acionada, ela pode ser impulsionada pela cultura do feedback, onde líderes e colaboradores trocam ali as informações, isso traz fortalecimento, desenvolvimento e cria um ambiente mais colaborativo e produtivo entre as equipes, né? Então, quando o colaborador tem feedbacks, ele consegue entender o processo, ele consegue entender onde ele precisa melhorar, onde ele precisa se desenvolver, e o feedback não precisa ser encarado ali como um julgamento, né? O feedback é realmente uma orientação, um retorno, e como que esse colaborador vai ser alinhado com o processo. A rotina de feedback traz registro estruturado, então, tanto individual como coletivo, possibilita o feedback contínuo, porque o histórico do feedback vai ficar guardado, e a integração também do feedback com os processos de desenvolvimento e carreira. Tá? A matriz de gestão Ninebox, a matriz de gestão é uma ferramenta bem interessante, bem poderosa, porque ela faz o quê? Ela cruza resultados, né, da avaliação de desempenho, da avaliação de resultado com a avaliação de competência e posiciona o colaborador dentro de um quadrante ali da matriz, e você consegue ter uma visão clara se esse colaborador ele tem potencial, porém entrega pouco, né? Ou ele tem o contrário, ele entrega bastante, mas também ele não tem muito potencial de crescimento, ele fica ali dentro daquele quadradinho dele, ele se desenvolve bem, mas ele não consegue se desenvolver além daquilo. Então, a matriz de gestão vai trazer essa visão de forma bem clara. E hoje a matriz chama Ninebox, porém, ela pode ser evoluída para um Nbox. Eu posso customizar essa minha matriz e trazer ali mais quadrantes também, se for necessário. E uma novidade que foi lançada recentemente, que são as reuniões one-on-one, né? Reuniões um por um, uma ferramenta bem legal também do processo, onde vai integrar ali o processo de gestão de pessoas, permitindo que, entre outros, colegas de equipe alinhem ali, né, informações, compartilhem aprendizados, troquem feedbacks, né, com líderes e liderados, e principalmente mantenham o histórico estruturado das conversas, alinhamento contínuo entre gestor e colaborador, e também integração com o processo de desempenho. Essa ferramenta também é nova, foi lançada há pouco tempo e traz um engajamento bem interessante também. Isso tudo, falamos até agora do desempenho e processo também natural disso, né, depois de todas as avaliações feitas, nós pensarmos então em carreira e sucessão. O que o processo de carreira traz? Então, ele permite estruturar trilhas de carreira, né, trilhas de evolução, com critérios claros e requisitos também, para que o colaborador enxergue, né, dentro daquele plano de carreira que ele pensou para ele mesmo, o que ele precisa fazer para se desenvolver, quais são os gaps que ele tem que sanar, quais são as competências que ele tem que desenvolver e quanto tempo ele vai conseguir crescer dentro desse processo. Então, a configuração da trilha de carreira pode ser por múltiplos níveis e perfis, a definição de critérios e requisitos também para a progressão, ela é configurável, e a visualização da jornada de carreira. Tanto o colaborador como o líder pode ter uma visão clara disso tudo e está vendo como ele pode se desenvolver. Na sequência, temos a parte de sucessão. O que o processo de sucessão permite? Mapeamento das posições chaves dentro de uma empresa. Então, hoje, você ter isso claro é muito importante, porque perder uma pessoa que ocupa uma posição chave é um custo muito alto para a empresa. E eu preciso ter pessoas em processo de desenvolvimento ou até desenvolvidas para ocupar essa posição chave. Porque eu perdi para o mercado uma pessoa que ocupava uma posição chave e não tem ninguém ali para poder substituir. Isso vai trazer um impacto bem grande para a empresa.
Então, tendo isso mapeado, vai reduzir os riscos em transições de liderança e vai garantir a continuidade do negócio. Eu falei de perder a pessoa para o mercado, mas não é só isso, né? A pessoa pode se aposentar, a pessoa vai, em algum momento, se desligar mesmo do processo, isso é natural, né? Então, se eu não tenho ninguém ali para substituir, eu vou ter um problema. Então, mapeamento da posição-chave, identificação de talentos com maior potencial e prontidão, e um plano também de sucessão por cargo ou posto de trabalho bem definido. E o grande diferencial, né, a cereja do bolo, que hoje é a inteligência artificial que tanto se fala, né? É uma coisa que o mercado exige, e é uma coisa que mais e mais as empresas vão ter que estar alinhadas. Então, o foco em otimizar o acesso às informações, ajudando os gestores na tomada de decisão de uma forma intuitiva, né, sem muito processos ali burocráticos. E a liderança com apoio de IA para desenvolver talentos. E a IA, agente de lideranças, que automatiza tudo isso, que a Senior trouxe aí como incremento na ferramenta. E justamente o que a IA, agente de lideranças, faz? Ela transforma a gestão de desempenho e carreira, apoiando os líderes e colaboradores na análise inteligente, na orientação prática, recomendações personalizadas. E a empresa, então, consegue evoluir nos processos. Isso vai trazer agilidade nas avaliações e decisões, né, redução de vieses, a maior equidade nos feedbacks, identificação de talentos e construção aí dos planos de carreira. Essa IA, agente de lideranças, no próximo slide aqui, vai ter um exemplo bem interessante dela. Então, o gestor ele vai perguntar ali sobre a equipe dele. Mostre-me o resultado das avaliações da minha equipe. Então, o gestor está logado, ele vai fazer uma pergunta de uma forma bem natural, né, como se fosse uma conversa mesmo, e a agente de lideranças vai pensar ali um pouquinho e vai trazer, né, o resultado ali da equipe, com base nos resultados das avaliações, e ele vai dar uma recomendação, né, resultados sugerem que a equipe tem um bom desempenho médio, tem oportunidades de melhoria, e ele vai elencar as oportunidades de melhorias ali. Então, é uma ferramenta poderosa para auxiliar líderes aí na análise das suas equipes de uma forma rápida. Nos agentes de PDI, eu também tenho uma inteligência artificial embarcada no PDI. O que ela faz? Ela sugere os objetivos do PDI de acordo com a análise que ela vai fazer das avaliações, tanto de resultado como de competências. Né? Então, eu vou informar ali o cargo, eu vou informar alguns parâmetros e a inteligência artificial vai trazer uma lista ali de objetivos para poder desenvolver esse colaborador. Então, já é mais um insight que nós temos. E também na criação das evidências das competências. Lá no processo de criação da avaliação de competência, eu vou criar as competências e vou criar as evidências. Eu vou ter uma IA ali também que vai sugerir e apoiar o líder na criação dessa descrição, trazendo descrições claras, objetivas e consistentes com a evidência relacionada. Isso também vai dar apoio na elaboração dessas descrições, sugestões inteligentes que vão facilitar o cadastro e maior clareza também na objetividade, padronizando aí todo esse processo. E a sugestão do feedback, também outro agente de IA que nós temos na hora de criar um feedback para um colaborador, ele vai, então, sugerir o texto desse feedback de acordo com alguns parâmetros que eu vou passar para ele também. Eu vou dizer ali o tipo de feedback que eu quero colocar, vou falar o que eu quero, colocar alguns parâmetros ali do que eu quero dizer, e posso alinhar até também o tom desse texto, se eu quero um feedback mais orientador, se eu quero um feedback mais descontraído, ou um equilíbrio dos dois, ele vai trazer essa possibilidade também, na sugestão do feedback. De modo geral, para conceituar, era isso que nós tínhamos. E aí, para ilustrar também o que eu falei, vou abrir aqui de novo a plataforma e vamos dar uma olhada nisso tudo. E toda a parte do desempenho, ela pode ser muito bem vista e muito bem orientada aqui pelos nossos analytics, que vai trazer uma série de informações aqui já
concentradas num único lugar. Então, avaliações pendentes que eu tenho, eu estou aqui na visão de um gestor, quantas avaliações de competência eu tenho, quantas de resultado, quantas de potencial. Posso detalhar isso e visualizar, então, quais são os colaboradores que ainda falta responder as avaliações. Então, eu posso ter a avaliação 360. Eu vou ter a autoavaliação do colaborador, vou ter a avaliação do líder e a avaliação de consenso. Aqui ele está mostrando para mim que eu tenho 3 colaboradores, onde já está disponível a avaliação de consenso. E aí eu posso realizar essa avaliação. Ele vai trazer para mim o status dessa avaliação, as competências técnicas, né, quais são as competências, uma breve descrição ali de cada uma, e o resultado que já teve ali da avaliação anterior, que é a do líder. Eu vou visualizar dessa forma e posso estar respondendo à avaliação. Por aqui também eu consigo acessar um analytics individual do colaborador, onde eu posso visualizar os feedbacks recebidos dele, eu posso ver dentro da avaliação de competência qual o conceito desse colaborador, ele está no conceito ruim, e aqui o mapa de competências, o quanto que esse colaborador é aderente às competências do cargo. Esse gráfico é bem interessante porque ele traz uma visão bem clara dessa aderência também. E a situação dos objetivos de PDI desse colaborador, também eu tenho ali. Além disso, ele vai trazer para mim também a situação das avaliações. Eu tenho a autoavaliação, a do liderado e a de consenso. Então, eu tenho 83% respondido aqui, 100% aqui e 33% aqui. Ele traz um gráfico também de conceito de cada competência, né? Então, cada uma das competências que eu avalio, como está o conceito delas. Colaboradores por conceito, ele traz aqui nesse gráfico. De modo geral, como está a minha avaliação de resultado, né? Eu tenho 62% das metas cumpridas, aqui eu posso detalhar também e eu posso fazer o acompanhamento. Então, por exemplo, a Maria aqui está com 63% das metas cumpridas, eu posso visualizar quais são essas metas e o percentual de cumprimento de cada meta e fazer o acompanhamento aqui, lançar os resultados conforme a avaliação vai caminhando, né? E também acessar aqui os analytics individuais. Eu tenho também, continuando aqui nos gráficos, só ele voltar aqui, situação das avaliações de resultado, o posicionamento de colaboradores dentro do atingimento esperado, né? Então, quem está acima, quem está abaixo, e conforme eu vou linkando aqui cada colaborador, ele vai trazendo para mim os resultados. Feedbacks recebidos e os objetivos do PDI, como que está o PDI de cada colaborador, podendo também detalhar essa informação. Então, por exemplo, a Adriana, ela tem 5 objetivos válidos e ela está com os 5 vencidos. Eu posso detalhar isso também e acompanhar cada objetivo do PDI, qual o percentual de cumprimento desses objetivos, e dentro de cada objetivo eu tenho as ações. E dentro de cada ação ele vai me trazer também o gráfico de atingimento. E eu posso criar um novo objetivo e aí eu tenho a ação da IA, né, da sugestão do PDI. Eu posso colocar aqui o cargo, que eu quero gerar um PDI para essa pessoa, um objetivo, qual competência eu quero avaliar, então análise e interpretação de dados financeiros, por exemplo. Ele vai pedir que eu assinale aqui que eu estou ciente que é apenas uma sugestão, tá? Isso que ele vai gerar aqui. E uma vez que eu faço isso, né, cliquei aqui, ele vai gerar para mim, então, alguns objetivos. E dentro de cada objetivo ele já vai gerar também as ações. Então, por exemplo, objetivo 1, aprimorar a competência de análise, de interpretação. Como que eu faço isso? Participar de um curso online, realizar uma análise comparativa, estudar técnicas de análise. Então, ele faz isso por meio da intervenção aqui da IA, que já gerou isso para mim de forma rápida. Beleza? E eu tenho também essa questão da IA na parte do feedback. Então, se eu vir aqui no desempenho da equipe, desenvolvimento de feedback, eu quero escrever um feedback aqui para uma pessoa.
Então, vou abrir aqui, vou escrever um feedback aqui para o Davi, por exemplo. Que ele vai trazer para mim os feedbacks que foram recebidos, que foram enviados. Posso visualizar aqui os detalhes, visualizar como que foi feito esses feedbacks. E aqui vou entrar em feedbacks da equipe. Um minutinho, que não é aqui, não, só um pouquinho. Os feedbacks recebidos. E agora sim, vou escrever um feedback aqui para a Adriana. Tá? E aí, de novo, a sugestão da IA. Como que eu faço isso? Tipo de feedback, eu quero escrever um feedback de reconhecimento. A situação, o comportamento observado, então eu vou passar aqui alguns parâmetros. Vamos colocar assim, a participação em campanha de vendas. Como essa situação impactou a equipe, trouxe resultados positivos. Sugestão de melhoria opcional, posso colocar ou não. E o tom da comunicação, se é motivador, profissional ou equilibrado, que vai ser uma mistura dos dois. Eu vou colocar como equilibrado e ele vai gerar para mim o texto do feedback. E isso é importante por quê? Porque muitas vezes eu sei o que eu quero falar, mas eu gasto bastante tempo ali estruturando um texto. Então, com essa ajuda da inteligência artificial, eu consigo gerar o texto ali do feedback de uma forma rápida, sem tomar muito tempo. E quando o feedback está vinculado ao desempenho, eu posso ligar esse feedback a uma competência e eu posso também classificar dentro da tabela ali de proficiência. E isso fica ligado à competência e vai contar ponto positivo ali para o colaborador também. Tá? E, além disso tudo, evoluímos essa solução não só para desempenho, mas também para carreira e sucessão. Então, aqui eu tenho alguns analytics relacionados à carreira e sucessão também. Aqui ele vai trazer para mim o risco de perda da equipe. Então, eu tenho uma pessoa aqui com alto risco. E quem é essa pessoa? Posso visualizar aqui, a Adriana. Ela é uma posição-chave. Perder essa pessoa, o risco de perda dela é alto, o impacto também é alto. E eu tenho candidatos prontos para poder assumir esse lugar dessa pessoa. Ele vai dizer para mim que eu tenho, porque isso já está mapeado. Já foi passado ali pelo processo de sucessão. Então, ele traz aqui quem são as pessoas que estão ali como sucessores mesmo, mapeados como sucessores, ele vai trazer aqui, e eu consigo acompanhar isso de uma forma clara. E ele vai trazer para mim também o nível de prontidão de candidatos, então eu tenho imediato, longo prazo, médio prazo, ele traz esses níveis, resumo das posições-chave também, ele vai trazer aqui, e os planos de carreira que já estão definidos. Então, eu tenho 4 planos de carreira definidos. O plano de carreira ele vai trazer, então, uma trilha mesmo, a sequência que a pessoa tem que seguir. Ela vai começar lá como auxiliar financeiro, depois ela vai para analista, depois pode ir para coordenador, e o que ela tem que fazer para evoluir dentro disso. E aí, cada colaborador pode criar o seu plano de carreira. Se você pegar aqui a Beatriz, ela tem 2 cargos pretendidos, e aqui eu consigo detalhar e visualizar o período que ela tem para poder se adequar a esse cargo, objetivos pendentes, objetivos concluídos, e aqui eu visualizo alguns gráficos também de enquadramento, a descrição sumária de cargo, quais são os projetos e experiências que essa pessoa tem. Então, isso tudo torna esse processo do desenvolvimento da pessoa bem alinhado aí com o plano de carreira. E eu posso também sugerir um objetivo que vai lá para o PDI da pessoa, um novo objetivo para ela se desenvolver aí dentro do plano de carreira da empresa. E dentro do plano de carreira, eu tenho o mapa de carreira, ele vai mostrar também dentro da pessoa, como que está o desenvolvimento dela. E aqui eu posso cadastrar requisitos de cargo, cursos de formação, grupos de talentos da empresa. Tudo isso vai ficar bem claro aqui dentro do processo
para que a gente possa seguir e desenvolver as pessoas pensando justamente nessa questão da carreira. Ok? Basicamente era isso também que nós tínhamos desse tema. Agradeço novamente aí a participação de todos. Também passo de novo a palavra para a Silvânia e podemos abrir aí para as dúvidas. Obrigada, Reinaldo. Pessoal, De nada. alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Da mesma forma que temos uma campanha para o ATS, temos também uma campanha de migração para gestão de carreira, né, de desempenho e carreira. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, para os clientes que desejarem fazer a migração para o desempenho e carreira, né, e ter acesso a todas essas novas funcionalidades e tecnologias, a gente também tem a campanha de 20% de desconto na mensalidade, isenção de habilitação, da mesma forma que terão na migração para o ATS. Tá? Lembrando que o ATS, né, Reinaldo, a partir de, acho que julho do ano que vem, a Sênior vai descontinuar as outras soluções da ATS e vai deixar somente o novo ATS. Isso, inclusive o antigo portal de candidatos vai ser descontinuado. Exatamente. Então, assim, é um momento interessante, é uma campanha que a gente conseguiu proporcionar para vocês, e os executivos de vendas, eles vão procurar cada um de vocês para poder apresentar a proposta de valores e seguir aí com a negociação. Alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar aí a expertise do Reinaldo e fazer alguma pergunta? Bacana. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada a todos, né, por estar aqui com a gente, pelo tempo de vocês. A gente sabe o quanto é difícil deixar as atividades por um período, né, um dos ativos mais importantes hoje em dia é o tempo. Então, de verdade, muito obrigada. Aguardem o contato dos nossos executivos de vendas. Eles vão fazer o contato com vocês o mais breve possível. E até a próxima. Muito obrigada. Agradeço também, pessoal, vocês disponibilizaram esse tempo para a gente, tá passando as novidades, passando o que a Sênior tem de melhor para oferecer hoje no mercado, e estamos à disposição, contem com a gente aí também para dúvidas ou para qualquer outra coisa que for necessário. Bacana. Essa apresentação ela vai ficar gravada, então a gente vai disponibilizar também a gravação dela para todos que participaram. Obrigada, pessoal. Uma ótima quinta-feira para todos. Tchau, pessoal. Bom trabalho. Tchau. Bom trabalho a todos. Obrigada. Obrigada, tchau. Obrigado.